Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar Pauta Aberta desta sexta-feira, 24 de março de 2023. A você de todo o Brasil, sempre com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do programa de hoje. Prévia da inflação, o IPCA 15 do mês de março aponta alta de 0,69%. Os números divulgados hoje pelo IBGE indicam também que o IPCA 15 desacelerou numa comparação com fevereiro e que dessa vez foi puxado principalmente pelas altas mais expressivas nos preços da gasolina e do etanol. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que a chegada da Páscoa não trouxe alívio ao bolso dos brasileiros. O preço dos chocolates disparou 13,9%. O preço do peixe também está acima da inflação. O setor tem expectativas de um faturamento que se aproxima dos 2 bilhões de reais. Proposta do governo federal planeja incluir 1.300.000 pessoas para a chamada faixa de isenção do imposto de renda a partir do ano que vem. A arrecadação aos cofres públicos poderá cair para menos da metade da arrecadação atual. Os impactos da guerra na Ucrânia, a estimativa da ONU e do Banco Mundial destaca: o país vai precisar de mais de 411 bilhões de dólares para se reerguer depois de tanta destruição imposta pelas tropas de Moscou. Um susto no interior do Paraná. Um puma com quase 40 quilos apareceu no quintal de uma casa no município de Engenheiro Beltrão. E nos céus da Finlândia, um espetáculo da natureza. É a aurora boreal que atrai para um lugarejo no norte do país centenas e centenas de visitantes. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A prévia da inflação, que é o IPCA 15, fechou em 0,69% no mês de março. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação, dessa vez desacelerou na comparação com o mês de fevereiro. Fechou março com alta de 0,69%. Em fevereiro estava em 0,76%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 também teve registrada desaceleração. Fechou em 5,63% em fevereiro, 5,36% agora em março. Dessa vez, 8 dos 9 grupos pesquisados de produtos e serviços tiveram alta na comparação com o mês anterior. Apenas o grupo artigos de residência ficou em deflação em março. O grupo vestuário teve alta registrada de 0,11%. Transportes, 1,5%. Alimentação e bebidas, 0,2%. Saúde e cuidados pessoais, alta de 1,18%. A habitação avançou 0,81%. O grupo despesas pessoais, 0,28%. Comunicação, 0,08%. E o grupo educação também subiu, 0,75%. O grupo transportes, aquele que subiu mais fortemente de fevereiro para março, teve alta puxada principalmente pelo avanço no preço da gasolina, que chegou a 5,76% no período. O aumento no preço do etanol de 1,96% também contribuiu para a elevação maior do grupo transporte, o que faz parte aí da composição desses números do IPCA 15 apresentados hoje pelo IBGE. E com a Páscoa chegando, nesses dias de quaresma, o chocolate e o peixe ficaram mais caros. Os números são de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os produtos tradicionais da Páscoa ficaram mais caros. É o que aponta a mais recente pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foi a mais expressiva alta desde 2016. Que chegou, em média, a aproximadamente 8%. Para o comércio, a Páscoa é considerada a sexta data comemorativa mais importante do ano. E com a procura em alta pelos chocolates, os preços dispararam, 13,9% dessa vez. O valor dos pescados também subiu, 5,6%. Altas que ficaram acima da inflação do período, que está pouco acima dos 5%. Para quem está do outro lado do balcão, a expectativa é que esta Páscoa movimente R$ 2.490.000.
Se confirmado, este faturamento será um crescimento de 2,8% na comparação com as vendas da Páscoa passada. Numa outra comparação com a última Páscoa antes da pandemia, a de 2019, o cenário ainda não se mostra tão favorável. Revela um recuo no faturamento do comércio de 2,7%. Assusta, né? O aumento nos preços dos chocolates. E a Receita Federal liberou hoje, às 10 horas da manhã, a consulta, né, para que os contribuintes verifiquem aí o lote residual de restituição do imposto de renda. Aproximadamente 94 mil contribuintes vão receber o dinheiro a mais que deverá vir neste lote a partir de 31 de março. No total, serão 300 milhões de reais neste lote de restituições residuais. E uma proposta do governo quer incluir até 1.300.000 pessoas na faixa de isenção do imposto de renda a partir do ano que vem. De acordo com a proposta, que precisa passar pelos parlamentares no Congresso Nacional em Brasília, a Receita Federal prevê isenção para quem estiver recebendo até R$ 2.112 por mês. Caso a proposta do governo seja confirmada, o número de isentos do imposto de renda deve aumentar em 15%. Hoje, não precisam pagar imposto de renda aqueles que recebem até R$ 1.903,98 por mês, o equivalente a quase um salário mínimo e meio. O país tem atualmente 39.739.161 declarantes. Pelos dados atualizados em fevereiro, a defasagem acumulada na tabela do imposto de renda chega a 151,49%. O projeto mais avançado do governo sobre o aumento do piso de isenção do imposto de renda tem que ser proposto por medida provisória que precisa do aval do Congresso Nacional para se tornar lei. Especialistas afirmam que a proposta da nova faixa de isenção do imposto de renda vai beneficiar apenas 470 mil pessoas. Ou seja, na prática, quem continua pagando as políticas públicas é a classe média, que ganha 5 salários mínimos. Dos 39 milhões de declarantes para o ano que vem, bem mais da metade está nessa faixa. Há cada vez mais pessoas obrigadas a pagar o imposto, já que os salários tendem a subir para corrigir a inflação ou parte dela, enquanto a tabela do imposto de renda segue igual. Como consequência da falta de correção da tabela, contribuintes também pagam uma alíquota cada vez maior em relação aos anos anteriores, já que reajustes salariais podem fazer com que a pessoa entre em outra faixa de renda da tabela do imposto. E quem ganha até R$ 2.640 não vai pagar imposto de renda nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. Na declaração deste ano, correspondente aos rendimentos de 2022, o teto do desconto por dependente é de R$ 2.275,08 por ano. Esse valor não deve ter alteração na declaração de 2024, com base na proposta de faixa de isenção feita pelo governo. Com a correção integral pela inflação, no entanto, poderia chegar a R$ 5.721,66 na declaração do ano que vem, correspondente aos rendimentos de 2023, isso segundo dados atualizados pela Unafisco. A arrecadação federal com imposto de renda para o ano calendário de 2023, exercício 2024, está estimada pelos auditores em 403 bilhões e 600 milhões de reais. De 8 milhões e 900 mil, com a aprovação dessa proposta, o número de contribuintes isentos deve passar para quase 10 milhões e 300 mil. A alteração apresentada pelo governo federal deve reduzir o valor recolhido em 6 bilhões e 600 milhões de reais. No caso da correção integral da tabela pela inflação, a cifra que entra nos cofres públicos cairia em mais de 236 bilhões de reais. Chegaria a pouco mais de 167 bilhões de reais, menos da metade do valor arrecadado atualmente. Por todo o país, muitas pessoas têm apostado nas vantagens que a energia solar oferece, como economia de custos, menor dependência de fontes de energias fósseis e maior responsabilidade ambiental. Um inversor, placas solares, cabos e conectores. Basicamente, este é o kit necessário para a instalação de energia solar. Esse kit ele vai captar a radiação solar, vai transformar em corrente contínua, que vai chegar até o inversor, vai converter essa corrente contínua, captada pelo sol,
vai transformar em corrente alternada, que é a energia convencional que a gente utiliza em nossas casas. Fábio Mascarenhas, que trabalha com instalação de placa solar há 4 anos, explica: mesmo fazendo a mudança de energia elétrica para solar, o consumidor ainda vai precisar da geração de energia oferecida pela concessionária. O equipamento ele depende realmente de um pouco de energia da concessionária, porque ele precisa se movimentar, precisa funcionar para poder converter a energia. E precisa também da rede elétrica para você conseguir injetar alguma coisa para consumir à noite no período que não está gerando. Gerar eletricidade com a luz do sol é uma forma eficiente de economizar e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo. Além disso, os especialistas afirmam: o imóvel com instalação de energia solar pode ter valorização de até 30%. E a necessidade de manutenção no sistema é baixa. Você aí de casa deve estar se perguntando: e de quanto é o investimento em dinheiro para isto? Vai depender da conta de luz aí da sua casa ou da sua empresa. Sempre que a gente se depara com um cliente na necessidade de adquirir um sistema solar para gerar sua própria energia, a primeira coisa que a gente pede a ele é a conta dele de energia. Com essa conta, a gente vai dimensionar quais equipamentos ele vai precisar, né, uma quantidade necessária para gerar o que ele pretende, né? Então, o que ocorre? Geralmente, o cliente ele consegue pagar esse investimento, economizando a conta de energia que ele já não paga mais, em 3 anos. De quanto é essa queda no consumo de energia na conta de luz? A média na queda é de 95%. A energia solar atingiu a geração de 22,3 gigawatts de potência no Brasil no ano passado. Uma marca histórica para o setor que até poderá ultrapassar a geração de energia eólica em 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar. Seu Heraldo fez o investimento na casa dele há cerca de 1 ano. Colocou 11 placas solares e agora está usando os aparelhos elétricos de forma mais tranquila. Em 2021, o aposentado chegou a pagar cerca de R$ 400 numa única conta de luz. Este ano, a última fatura não chegou a R$ 70. É um custo-benefício que é muito válido, é um investimento que vale muito a pena e eu recomendo com certeza. Redução considerável aí, né, no valor da conta de luz. Uma comunidade que vive numa das regiões mais pobres do Recife, que há décadas espera por melhorias nas condições de vida, recebeu a visita de Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife. O religioso, também inspirado no tema da campanha da fraternidade deste ano, participou da entrega de cestas básicas para as famílias e reforçou as bênçãos a uma população que passa há muitos anos por necessidades. As condições são sub-humanas. Há 24 anos, cerca de 100 famílias, aproximadamente 700 pessoas, ocupam este casarão em Roda de Fogo, no bairro de Torrões, em Recife. A comunidade espera há décadas conjuntos habitacionais do poder público que nunca foi concretizado. As pessoas vivem no verdadeiro amontoado, em situação de vulnerabilidade social. A gente passa muita dificuldade aqui, quando chove, aqui a gente só tem uma entrada, que é entrada e saída. Se caso, como já aconteceu aqui, de acidente aqui dentro, de poste pegar fogo, essas coisas, a gente fica presa aqui atrás, capaz até de morrer todo mundo, porque a gente não tem outra saída. E assim, a gente escutou algumas promessas, como disseram que aqui ia fazer um prédio residencial para os moradores, só que até hoje é só promessa. A promessa é a gente continua sofrendo aqui dentro. Existe somente um corredor, que é ao mesmo tempo entrada e saída para o casarão, tornando difícil o acesso dos moradores em caso de emergência, por exemplo. Para fortalecer as ações sociais em vista da campanha da fraternidade deste ano, Dom Fernando reforçou mais uma iniciativa da Arquidiocese, que promove a dignidade humana e ameniza a fome das pessoas em extrema pobreza. Nesta visita, Dom Fernando viu de perto a realidade e pôde levar uma palavra de esperança à luz do Evangelho. Uma situação realmente precária e que clama aos céus. Voltando agora, por ocasião da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e fome, eu lamento ver que nada mudou absolutamente. As pessoas continuam
na mesma situação de risco. E eu queria fazer um apelo aos nossos governantes para que olhem com amor essa população tão carente, tão necessitada de uma ajuda, que haja condições de vida, de moradia, de alimentação para esse povo realmente carente. A Pastoral Social da Capela de São Sebastião distribui mensalmente, como gesto concreto de caridade, cestas básicas para amenizar a fome dos moradores. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. Veja a seguir, o Banco Mundial e a ONU apontam a estimativa de que a Ucrânia vai precisar de 411 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões de reais para a reconstrução do país. O Pauta Aberta vai mostrar para você um espetáculo da natureza, a aurora boreal, que encanta centenas e centenas de moradores e visitantes na Finlândia. E ainda, uma pesquisa revela que de cada 10 turistas que vão ao Ceará, 9 têm planos de voltar para conferir de perto os recantos naturais do estado nordestino. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Os impactos da guerra, que devastou boa parte da Ucrânia há um ano, já pouco mais de um ano, são um pesadelo sem fim para o país. O Banco Mundial e a ONU apontam uma estimativa de que o país vai precisar de 411 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões de reais para se reerguer. É mais do que o dobro do PIB ucraniano em 2021, antes do início do confronto. Uma estimativa publicada pelo Banco Mundial e pela ONU afirma que a Ucrânia vai precisar de 411 bilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões e 100 bilhões de reais para sua reconstrução e recuperação econômica após mais de um ano de guerra. A soma total é mais do que o dobro do PIB do país em 2021, antes da guerra provocada pela invasão russa. O governo ucraniano esclareceu que a avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas de Moscou. Segundo o estudo, as principais necessidades derivadas do conflito se concentram no setor de transportes, habitação e energia, que sofreram danos em torno de 50% do total estimado neste primeiro ano de guerra. Esta semana, o FMI anunciou que firmou um acordo com o governo ucraniano para estabelecer um plano de ajuda de 15 bilhões e 600 milhões de dólares em 4 anos, que ainda deve ser aprovado pela sua diretoria. Por sua vez, o Banco Mundial já entregou mais de 20 bilhões de dólares à Ucrânia em forma de créditos e doações. Os Estados Unidos forneceram 110 bilhões de dólares desde o início do conflito, incluindo apoio militar. A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deslocou milhões de pessoas e fez os preços globais de alimentos e energia dispararem como consequências da invasão promovida pelo Kremlin. Agora vamos rapidinho para o espaço, vamos falar de astronomia. Amanhã um asteroide vai passar pertinho da Terra. Segundo a NASA, o asteroide chamado 2023 DZ2 vai passar a 173 mil quilômetros da Terra neste sábado, dia 25. Mesmo que frequentemente os pequenos asteroides se aproximem do nosso planeta, um como este, de 95 metros de diâmetro, acontece só uma vez a cada 10 anos. Sendo uma oportunidade de análise, os astrônomos da Rede Internacional de Alerta de Asteroides informaram que vão aproveitar a grande aproximação do asteroide com a Terra para aprender o máximo sobre o 2023 DZ2. De acordo com especialistas, esse tipo de estudo é fundamental para se ter estratégias de defesa caso outro asteroide tenha rota de colisão com o nosso planeta. E aqui, pelos confins da Terra, uma pesquisadora brasileira fez uma descoberta inusitada. Identificou um novo tipo de formação geológica. Entre os componentes dessa novidade, acredite, estariam resíduos de lixo plástico, aquele mesmo que jogamos por aí e que vai parar nos oceanos. Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até 4 dias, saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada
ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 quilômetros quadrados e que conta apenas com uma base da Marinha e uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com as formações pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente: deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Fernanda trabalhava perto de uma reserva natural protegida quando encontrou um afloramento de 12 metros quadrados de rochas azuis esverdeadas de aspecto peculiar. Intrigada, levou dezenas de amostras para o laboratório. Estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, né? Era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha. Isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a Terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente: lixo plástico. Primeiro que a Ilha da Trindade é um local que eu conheço que tem a maior proteção ambiental, né? É um local assim muito cuidado pelo Brasil e também tem uma ocupação muito pequena, né? Então você sugere que é um local que vai estar protegido dos impactos negativos do comportamento humano e, na verdade, não. É impressionante o quanto de lixo que chega em todas as praias da ilha pelas correntes oceânicas. Fernanda voltou à ilha no fim de 2022 para coletar mais amostras e encontrou formações plásticas similares às registradas anteriormente em locais como Havaí, Grã-Bretanha, Itália e Japão desde 2014. Mas afirma que Trindade é o local mais remoto do planeta onde elas foram encontradas até agora. Há um temor de que, à medida que as rochas sofram erosão, os microplásticos se infiltrem e contaminem ainda mais a cadeia alimentar da ilha. Ocorrências que tinham sido encontradas até então, que a Fê comentou, na Ilha da Madeira, no Havaí, que tinha sido encontrada na Inglaterra, tinham sido só um tipo de ocorrência. Então, definiram os plásticos conglomerados lá no Havaí, definiram os piroplásticos na Inglaterra, só que tinham lacunas, e a ocorrência que a Fê encontrou, que a gente descreveu, tinham todos esses tipos de plásticos correlacionados, então deu para entender como que eles podem ser formados juntos. O principal componente que Fernanda e a equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca, mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha. Impressionante, surpreendente, preocupante, né? A descoberta. No Paraná, moradores levaram um susto daqueles com uma onça parda, um puma, que apareceu no município de Engenheiro Beltrão. O felino já foi solto na natureza. Depois de capturado, recebeu atendimento da equipe veterinária do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão e também do Instituto Água e Terra. O animal é um macho e foi resgatado pela Polícia Ambiental. A onça parda apareceu numa casa no município de Engenheiro Beltrão por volta das 6h30 da tarde desta quinta-feira. A equipe de resgate sedou o animal para realizar exames de sangue e ultrassonografia abdominal. O estado de saúde do felino foi considerado bom. A onça parda pesa 36 quilos. A Polícia Ambiental alerta que em casos como este nunca se deve jogar água ou pedra para espantar o animal, pois o bicho pode se tornar agressivo para se defender. Depois da bateria de exames, o animal foi levado para uma reserva ambiental, onde a onça parda pôde voltar a viver em seu habitat natural. Isso aí, vamos de futebol agora. Nosso assunto é Copa do Brasil. Está marcado para a próxima segunda-feira, 15h, o sorteio dos confrontos da terceira fase do torneio, né, na edição deste ano. Veja como vai ser o cruzamento. O sorteio está dividido em 2 potes. Times do pote 1, aqueles melhores ranqueados pela CBF, e aqueles que já estão na Libertadores e que venceram competições organizadas pela Confederação Brasileira, estão deste lado. No pote 2 estão as outras equipes que garantiram classificação nas fases anteriores do torneio deste ano. Confira.
No pote 1 estão Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. No pote 2 estão CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga de Erechim, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC de Natal. Os jogos da terceira fase estão marcados para acontecer entre os dias 12 e 26 de abril. Dessa vez em duelos em ida e volta. A premiação aos classificados será de R$ 3.300.000. O turismo no Ceará tem impulsionado a geração de emprego e renda para a população local. Uma pesquisa realizada pela Secretaria do Turismo do Estado aponta que a taxa de pretensão de retorno dos turistas é de 95,6%. Representa aí que 9 em cada 10 visitantes entre dezembro de 2022 e fevereiro agora querem voltar. O mar cearense de Águas Quentes atrai turistas do mundo inteiro. Mas além do clima tropical, o Ceará oferece aos visitantes uma estrutura inigualável. E um fenômeno interessante é que muitos já vieram passear por aqui, mas sempre se surpreendem, porque os locais se reinventam e criam novas opções. Para a gerente de relações públicas deste parque aquático, existe a preocupação em oferecer tudo o que agrada ao visitante mais exigente. A gente tem a preocupação que tenha opções de entretenimento desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Então a gente tem o parque aquático, a gente tem 4 resorts, a gente tem o nosso restaurante de praia que é super premiado, é uma gastronomia de excelência. A gente tem também a preocupação, vamos oferecer algo para que os nossos hóspedes ou quem quer que queiram nos visitar à noite. O resultado se reflete na alegria de quem voltou a viajar e escolheu o Ceará como destino para agora e também para as próximas férias. É o caso desta família de São Paulo. Gostei tão pouco que eu volto em dezembro. Conhecemos, eu acho que todas as praias já, mas é para reaproveitar mesmo o local, que é bem bacana. Vocês são bem acolhedores. O grupo de Goiás também sempre busca novos atrativos em terras cearenses. Com certeza a gente voltará. E com certeza não vai ser só uma vez, e outras vezes. A gente sempre tem um familiar que a gente quer trazer, alguém que a gente quer que conheça o lugar. Não é por acaso que tem público se divertindo, mesmo fora dos feriados. Com tantos atrativos, não é de estranhar que as pessoas que visitem o Ceará desejem retornar. Uma pesquisa que foi conduzida pela Secretaria do Turismo entre dezembro e fevereiro deste ano indicou que 95,6% dos visitantes vão retornar mais uma vez aqui para o nosso estado. Levando em consideração que nós tivemos aí uma estimativa de pelo menos 870 mil pessoas, isso significa que pelo menos 831 mil vão retornar aqui para o Ceará. A secretária do Turismo explica que fatores motivam essa vontade de retornar para cá. Cearense, ele se destaca pela hospitalidade. Então a gente realmente é uma pessoa, né? Nós somos muito hospitaleiros. E aí quando a gente une a hospitalidade com os bons equipamentos, porque hoje nós temos excelentes equipamentos, tanto na gastronomia, como no meio de hospedagem, lazer, cultural. Então tudo isso faz com que realmente o turista se sinta à vontade e o turismo de experiência está muito em alta. Então o turista chega aqui para conhecer novidades. Quando se fala de atendimento e hospitalidade, de fato a gente percebe um diferencial. E quando se fala de gastronomia, basta olhar essas opções. Quem resiste a uma tilápia, ao camarão empanado ou até ao caranguejo? O tempero que a gente só vai ter aqui, então você pode até achar algumas similaridades em outros lugares, em outros estados aqui próximos, mas no Ceará é diferente. E olha que ainda existem locais pouco explorados pelos visitantes. A Serra de Tianguá é um exemplo. Tem uma boa estrutura de hospedagem, boas opções para o ecoturismo, com cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego e comida bem nordestina. Só o clima é diferente. Pois é, o Ceará também tem localidades frias, onde é possível saborear um bom vinho.
A secretária do Turismo adianta que um dos próximos passos é promover a interiorização do setor e ampliar ainda mais os ganhos para a economia cearense. Para que, de fato, a gente possa mostrar para os agentes de viagem, para os turistas, para os novos turísticos, todas as nossas possibilidades. Não só no mercado aéreo, que a gente já está conversando com as 3 companhias, tentando fazer parcerias com novas companhias internacionais, assim como também um olhar especial para os nossos navios, para os nossos cruzeiros. Maravilhosas atrações do estado do Ceará e de lá vamos para a Europa. Um espetáculo da natureza, a aurora boreal, encanta centenas de pessoas, moradores, visitantes, num lugarejo mais do que especial, localizado no norte da Finlândia. My pleasure. Um evento mágico levou, como de costume, as pessoas ao delírio no norte da Finlândia. Uma aurora boreal com muita intensidade coloriu o céu de Rovaniemi, a cidade oficial do Papai Noel. Uma poderosa tempestade geomagnética atingiu a Terra após instabilidade na atmosfera solar, desencadeando o espetáculo. A aurora boreal é o nome dado a um fenômeno luminoso visível nos céus das regiões de alta latitude do hemisfério norte do planeta, caracterizado por junção de luzes e cores. O espetáculo luminoso tem origem na camada da atmosfera denominada termosfera e é resultante da interação dos gases presentes nessa área com as partículas oriundas dos ventos solares. Lindo espetáculo, né, da aurora boreal. Gente, Pauta Aberta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de sexta-feira, um excelente fim de semana, com diversão e saúde. A gente volta a se encontrar na próxima segunda tarde, aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.